são áreas muito problemáticas da coluna, né? Que é o pescoço e a lombar, exatamente porque elas se mexem muito, né? Tem muita mobilidade. E eu mesmo tenho feito isso constantemente para mim mesmo, né? Para o meu tratamento do pescoço também, eu tenho que estar sempre atento. Inclusive, eu notei recentemente, né, que quando eu estou rodando o pescoço desse jeito, para esse lado agora, né, que eu estudo lá, agora não está fazendo não, mas estava dando um estalo na minha vértebra, né? E na verdade não tinha dor, mas tinha um estalo. E aí eu comecei a prestar mais atenção, né? Eu descobri isso, e aí todo dia de manhã eu acordo, faço a massagem, rodo o pescoço para lá, para cá. Então tá, então vamos começar, né? E aí sempre também o movimento, né, das mãos, né, são importantes. Então a gente preparar a mão, né? E junto com essa preparação da mão tem a preparação da respiração, né? Que também de manhã cedo pode ser muito interessante. Enquanto a gente roda os pés, enquanto roda a cabeça, né? Prepara a mão com massagem, a gente ir também respirando, né? E se a gente já tem uma intenção, né, maior de trabalhar o pescoço, a gente pode, já nesse esquente da mão, fazer alguns pontos que são bons lá para o pescoço. Por exemplo, esse ponto que fica depois da articulação do metacarpo com as falanges, né, no dorso da mão, atrás dessa articulação, no meio dos dois ossos, do mindinho e do anular, né? Esse ponto é muito bom para a gente massagear o pescoço, né? Então a gente coloca a ponta do dedo, né? Faz meio como o dedo agulha, né? Para chegar lá nesse espaço, de um lado e do outro lado sempre. Então, já nesse esquente, a gente pode ir trabalhando esse ponto para o ouvido também, então faz parte desse meridiano que vai subir para cá, né? Então é um ponto, esse é um ponto, e outro ponto que também faz parte desse canal, ele fica quando a gente fecha a mão no final dessa linha, que é chamada linha do coração, né? Nesse montinho a gente pode também fazer a massagem para o ouvido, para o pescoço. Esse aqui também para a coluna, de uma maneira geral, a gente pode fazer, né? A gente fecha a mão para ver a localização precisa do ponto, né? Que é lá no finalzinho da prega, né? Da mão, quando a gente fecha ela, fica uma saliência, e nessa saliência, no topo dela, a gente também bota a mão, né? De um lado e de outro, bota o dedo. E aí o dedo agulha, né? Chamado dedo agulha. Quando a gente entra com a ponta do dedo, né? No ponto é uma massagem mais profunda, né? Mais localizada também, e vai fazendo isso. Também, quando a gente faz aquele movimento, né? De bater uma mão na outra, a gente exatamente vai buscar tocar esse pontinho no pontinho do outro lado. E essa lateral da mão também vai beneficiar pescoço, né, e ombros, ouvidos, né, essa parte exatamente que está relacionada por esse caminho que vai lá pelas costas e que vem para a cabeça, né, de um lado e do outro lado. Então, sempre que a gente faz isso, né, no esquente da mão, se a gente já tem uma intenção, né, ou está mais focado em tratar de pescoço, a gente pode usar esses dois pontos e também o ponto que fica 3 dedos abaixo, né, da articulação do punho no dorso do braço, né? Então também pode pegar, a gente pode fazer nessa pegada aqui meia circular, né, com o polegar apontando lá para cima, né, de um lado e de outro lado, também é um ponto muito útil para tratar lá do pescoço. Então, quando a gente esquenta, quando a gente faz o movimento da mão, né, quando
trabalha o punho todo também, vários pontos aqui vão fazer parte dessa ida, a gente pode enfatizar nesses pontinhos, né, que a gente já fez aqui agora, e esse que fica 3 dedos ao lado do punho, do lado exterior do corpo, né, que é um lado que trata mais da musculatura e desse caminho. E aí a gente começa desse jeito, né, e observando, ajeitando o tórax para que o pescoço possa ter uma base, né? E para o tórax estar ajeitado, a gente precisa relacioná-lo com a bacia, né? Se a gente está sentado, por exemplo, logo cedo de manhã na cama, a gente pode já rodou o pé, né? Ou sentou e faz o movimento do giro do tornozelo, né? Para um lado, para o outro, enquanto a gente respira. E toma essa forma, vai estruturando o corpo para que essa parte do pescoço tenha realmente uma base onde se apoiar. Do mesmo jeito que está subindo esse apoio, também estamos com os braços, a gente pode rotar, vir para um lado, vir para o outro, né? Sentado mesmo, a título de um alongamento, de um aquecimento, né? A gente pode fazer um giro da coluna, né? Que aí vai envolver a lombar e também o pescoço, né? O giro para o outro lado. Ou vir só com o pescoço mesmo, né? Para um lado, do outro lado, né? Dando um tempo e um espaço para que você possa perceber realmente o movimento, né? De vir para frente, de olhar para baixo, né? Para um lado e para o outro, para cima e para baixo, como uma forma também de alongar. A gente pode também, além do alongamento, né, a gente pode passar a mão, né, por esse espaço do centro do pescoço, dos braços, indo lá da nuca, em cima da coluna, e indo lá para baixo. Então, a gente tem toda essa dinâmica, né? Pode descer, né, de um lado, descer do outro. E aí, depois desse aquecimento, a gente faz a movimentação do pescoço, que tem pelo menos 2 formas. Uma tendo referência na ponta do nariz, né? E aí você verifica toda aquela coisa mesmo, se está dando o apoio, se o tórax está disponível para apoiar o pescoço, e para um lado e para o outro, né? E também a gente pode rodar o pescoço deixando a cabeça pender para cada lado, né? Então, o eixo do movimento é outro. A gente vai, volta sempre de um lado para o outro, com muita atenção, né? Porque se o pescoço está doendo, tem alguma coisa que está machucada, que está fora do lugar, e a gente vai observar primeiro a possibilidade da gente mexer com o pescoço, né? E aí volta para o nariz, a referência do nariz, vai para um lado, vai para o outro. Houve esses ajustes, né? Porque aí as vértebras vão tendo a oportunidade de se ajustarem uma em relação à outra, e com relação aos ombros também, né? Porque também o ombro, a musculatura do ombro está subindo lá para o pescoço, né? E aí a gente dá uma acordada no pescoço, né? Uma preparada para no dia a dia a gente estar usando ele. Então, é um bom começo, né, do dia a gente tratar. E, coincidentemente, né, Minaide, eu tenho feito muito isso também, devido a essa descoberta, né, que eu tive de que o pescoço estava meio dando esse estalo que não é muito natural, né? Então, precisa realmente dessa atenção maior para esse local. Então, a gente vai compondo desse jeito, mas é importante também que a gente faça a massagem nessa parte da frente do corpo, né? E do braço, né?
que vá até lá e que volte, né? De um lado e de outro lado, né? Que a gente vá vendo como a respiração se encaixa durante a própria massagem mesmo, né? E compondo essa parte anterior, esse abraço, né, que sai do tórax até a palma da mão, e aí nunca é demais a gente fazer, marcar aquele pontinho que é o palácio do trabalho, na palma da mão, no exato local onde a ponta do dedo médio toca a palma da mão quando a gente fecha a mão, e que a gente pode pegar com o outro dedo, e deixando a mão mole para formar mesmo esse vértice, né, no fundo da sua mão, de um lado e de outro, que vai ser benéfico para a mão, mas não tanto para o pescoço, porque ele vem nesse canal aqui à frente, a não ser pelo equilíbrio que ele vai fazer com a parte do dorso da mão, que a gente já reviu os pontos, né? Então, que sobe. É interessante a gente notar, não sei se dá para ver aí, mas o próprio ponto que eu massageio fica um pouquinho vermelho, né? Então muda a circulação sanguínea do ponto. Eu notei isso agora, né? Quando eu voltei ao ponto. Rodar os punhos, né? Pode beneficiar muito cabeça, pescoço, tórax, coração, pulmão, respiração, os órgãos dos sentidos, né? E a gente pode sempre encaixar uma respiração para dentro, para fora, combinando respiração e mão, né? Para dentro, para fora. E isso vai dando também um ajuste, né, mental, né, no corpo da gente, de vir mais para o lado do detalhe, da vagareza, né, que contrapõe também, às vezes, com a ansiedade ou o movimento rápido, que pode estar machucando, né, e sem tanta atenção no local. Mas feito esse canal da frente, né, a gente pode também vir e reforçar esse canal das costas, do braço e das costas da gente, e que tem vários pontos que podem estar também aliviando e regulando, né, e moldando essa parte do músculo, dessa cadeia muscular que fica lá no pescoço. Então, a energia dos braços, da mão, do cotovelo, do tórax, né, ela passa por aqui e sobe, né? Então, é necessário que essa musculatura do pescoço tenha uma continuidade, né, com essa musculatura das mãos, né, de um lado e de outro, né? E que está equilibrada com essa musculatura da frente. Então, o pescoço precisa dessa estruturação, né, dos braços, assim como precisa da estruturação da própria coluna, né, da coluna torácica. Então, faz diferença como está a configuração do tórax para apoiar toda a cabeça. E aí a gente vai acertando isso, né? E para configurar bem o tórax, a gente precisa do apoio lá embaixo da bacia, né? E aí faz esse caminho de subida, né? Passa aqui nos ombros, e aí tem pontos fundamentais para a gente também tratar do pescoço. Então, a gente vai usar aí na automassagem, na medicina chinesa, né? Sempre que a gente escolhe alguns pontos para tratar, a gente tem pontos à distância, né? E aí eu destaco de novo aqueles 2 pontinhos, né, do dorso da mão, né? Aqui 3 dedos atrás da mão, que na verdade faz parte do mesmo meridiano, né? E do mesmo canal, lógico, e também esse pontinho que fica na prega da mão, na linha do coração, na pontinha e no topo dessa prega que forma, dessa saliência que forma no final da prega quando você fecha a mão. Mas também a gente vai usar pontos, né,
adjacentes, né? Então, o ponto do topo do ombro, aonde a ponta do dedo médio toca o topo do ombro quando você cruza a mão na frente do seu corpo. Então, ele nem desce para trás, nem desce para frente. É na parte mais alta do ombro, né? Então, esse é um ponto. Tem vários efeitos no pulmão, porque ele é adjacente ao pulmão, efeito para dores nas costas, mas também para dor nos ombros e também para dor nos braços, né? Então, a gente vai, toca ele de um lado, toca ele do outro. E o outro ponto que pode ser muito importante para o pescoço é aquele ponto que fica numa referência. Para achar ele, você pega a espinha da escápula, na metade dela, e desce, encontrando um ponto bem dolorido aí atrás do seu corpo, de um lado e do outro lado da mesma coisa, que também é um ponto que facilita esse amparo, né? essa base no seu pescoço, né? E para essa energia passar para o pescoço, também passar para o braço. Então, são pontos nesse meio do caminho, né? Entre as mãos e o pescoço, já perto do pescoço, que vão influenciar. E, claro, o ponto abaixo da grande vértebra, da sétima vértebra cervical. E é um pivô para toda essa dinâmica da parte superior do nosso corpo, envolvendo pescoço, cabeça, tórax e braço. E aí a gente pode acertar esse ponto, dando uma batidinha, né? Respira fundo. E quando você acabar de fazer uma inspiração, você pode dar a última batidinha um pouquinho mais forte. E tentar interpretar, né, a conexão desse ponto com toda essa parte superior, né, com o seu tórax, com o seu pescoço, com os seus braços, com sua cabeça, né, e com essa parte nossa que é a parte da ação, né, de você ter uma atitude de ir para o mundo. Então, esse ponto ele está muito relacionado a essa parte. E aí, subindo o pescoço, tem outro ponto importante que a gente pode fazer para o relaxamento muscular, para esse equilíbrio entre um lado da coluna e outro, para soltar o músculo, não só do pescoço, mas do corpo inteiro, né? Ele é um ponto também que tem o seu efeito local, né? Mas tem o seu efeito generalizado também no corpo de relaxamento muscular, que são esses dois pontos da nuca, né? Que a gente, quando faz a massagem na nuca, passa neles, mas que a gente pode também, de uma maneira mais atenciosa, né, mexer nesses pontos aqui, com esse intuito de fazer essa regulação da tensão de um lado e de outro. Pode ser com 3 dedos, pode ser com polegar, pode ser com um beliscão, né, de uma mão, da outra mão, e de vários, né, e de espalhar desse ponto, ir descendo, compondo essa cadeia muscular que vai dar lá no cerebro. Então, o pescoço é apenas uma parte dessa cadeia, né, dessa sequência, desse caminho. E o caminho todo precisa estar colaborando para isso, né? Muitas vezes, nesse caminho, a gente tem excesso de tensão no lugar e fraqueza, deficiência no outro lugar. Então, é bom sempre a gente estar regulando cada junta, então a junta do punho, né, as juntas dos dedos, né, dinamizando isso com a respiração. Inspira, solta o ar, né? Mas a junta do cotovelo, né? Porque exatamente nas juntas que pode haver uma possibilidade de estagnação de energia. Então, e o movimento vai trazendo isso, os ombros. Então, ombros, né? Cotovelos, punhos e os ossos da mão.
né? E aí a gente vai compondo um lado com o outro, fazendo esses movimentos e dando esse equilíbrio muscular nessa cadeia inteira, né? Tentando tirar a tensão de um lado e suprir com aquela tensão a parte da cadeia que não está em movimento, que está com deficiência e tudo mais, né? Então, fica essa receita aí, né? E ainda, para o pescoço, né? Então, tem essa dinâmica muito grande dos braços, né? Na relação com o pescoço, de você encontrar essa posição, né? Que você vai criando, que vai te dando bem-estar e que você vai experimentando ajustes mais finos no pescoço, mas temos também, como eu já falei, né, essa outra musculatura que é completamente vertical, né, e que vem lá da sola dos pés, né, vem lá do chão, passa por toda a perna, passa pela coxa, né, passa pelo quadril, sobe de cada lado da coluna e vai bater, vai passar, né, de cada lado da coluna no pescoço, e exatamente vai se espalhar pela cabeça. E aí a gente pode incluir nesse caminho, né, da coluna, de trás da coluna, de um lado e do outro, a origem dessa estrutura que passa exatamente na região glútea, né, e nas pernas. Mas antes de descer para as pernas, né, a gente pode fazer uma relação, né, dessa curva do pescoço com a curva da lombar. A lordose, que é uma curva para frente, né, do pescoço, com a lordose da lombar, né? Então, elas duas são ligadas também. E a gente precisa trabalhar essa que está mais em cima, né, que é a do pescoço, está separando a cabeça do tórax, com essa que está mais embaixo, que está separando o tórax da bacia, né? Então, a gente ajustar as duas também ao mesmo tempo, e aí o movimento de rotação, né, de torção pode ajudar, até porque uma se soma à outra, né? E esse movimento também pode se combinar com o movimento da lombar, de vir para um lado, de vir para o outro, e os dois juntos, né? Fazer um arco para um lado, fazer um arco com a sua coluna para o outro lado. E o outro ajuste é dessa flexão, né? Que é ao contrário, né? Quando você encolhe a frente da coluna, debaixo da lombar, você estica a frente do outro lado, né? E você comprime aqui atrás. Então, e quando você sai, quando você abre, né? Você traz as duas e tem essa oportunidade de colocar esse eixo vertical e essas massas, né? Cabeça, tórax e bacia, unidas por esses dois segmentos da coluna, pescoço e lombar, né? E, claro, entre eles tem a coluna torácica, né? Mas que tem uma mobilidade muito reduzida, tá certo? E lá embaixo, depois da lombar, tem o sacro, que é mais reduzida ainda a mobilidade do osso sacro, né? Em relação às suas vértebras, que são fundidas, né, num único osso. Então, e aí a gente, desse eixo vertical, dá esse ajuste do braço, ativa esses pontos, né, que vão subir pelo pescoço, ou esses pontos que vão vir para a respiração, para a digestão, né, pela frente do corpo. E a mesma coisa vai acontecer lá nas pernas, né, com relação a essa subida. Então, né, para a energia da parte da coluna de trás, ela passa pelo quadril e passa aqui, né, nesse canalzinho atrás da perna, né? Quem está sentado está embaixo da perna, né? Mas a gente pode introduzir as pontas dos dedos unidas, né? Um canal que tem, né? Você sente nitidamente e como isso se reflete na perna, né? Você está fazendo uma compressão no nervo aqui. Essa massagem
nesse ponto também. E, claro, que faz de um lado, você volta e faz do outro lado também. Volta, desperta essa energia, pode penetrar, né? E vai sentindo como isso libera esse canal de trás do corpo da gente, que passa de cada lado da coluna, e que tem nesse pontinho do joelho, e aí a gente pode tocar desse jeito. Se o pé tiver, por exemplo, se você estiver sentado na cama, no chão, você pode também pegar com o polegar lá atrás, apoiando no seu pé. Não é o caso aqui como eu estou agora, né? Que o pé está no chão, aí fica mais fácil eu pegar com a ponta do dedo médio lá. Então, e aí você toca na coxa toda, né? Tem esse ponto lateral também, ele é muito importante para a musculatura, para a estruturação disso, e a gente pode relacionar ele com esse ponto aqui em cima. O ponto das costas, mesmo do fundo, de trás da coxa, de baixo da coxa, entendeu? Aí ele é mais para o centro, ele é mais próximo da coluna. E esse canal lateral ele vem mais longe, ele faz um zigue-zague do meridiano da vesícula, né? Então ele pega essa área lateral do corpo da gente e esse meridiano de trás da coxa ele pega mais essa parte central da gente e estrutura mais a coluna. Mas os dois são muito importantes para coluna de uma maneira geral e para o pescoço, né? Que a gente está falando agora. E lá, depois, passando o joelho, né, a gente tem esse ponto da dobra do joelho, que é exatamente na prega, na dobra do joelho, então ele fica entre a coxa e o joelho, mas já na perna a gente pode localizar essa cabeça de osso, a gente já fez outras vezes aqui, com o dedo médio a gente passa ali na cabeça, que é o perônio ou a fíbula, né? Uma cabeça de osso meio arredondada, um pouco alongada, e no ponto exatamente para baixo, para frente do osso, descendo numa diagonal do topo do osso, né? Para frente e para baixo, a gente tem um ponto que é especial para tratar de tensão muscular e que é do mesmo caminho, né? E tem a mesma função daquele ponto lá da nuca. Também é um ponto relaxante. Então, são pontos da vesícula biliar que faz o par com o fígado, né? E que a gente que trata dessa coisa da tensão muscular. E aí a gente trata também de toda a batata da perna, né? Então, especialmente nessa parte posterior da batata da perna, faz parte daquele meridiano que vai lá para cima. E aí eu volto a lembrar e a falar que muitas vezes a tensão no lugar está relacionada com uma deficiência do outro local. Então, trazer energia para a perna, né, pode diminuir o excesso de energia no pescoço. Né? Então, faz o ponto. E o outro ponto também desse meridiano, que sobe atrás das pernas da gente, que sobe pela coluna, e que vai, na verdade, passar toda a coluna, dar uma volta na cabeça e acabar aqui no canto interno dos olhos. Ele tem outro ponto fundamental para tratar de toda a coluna, de todo o sistema locomotor, de joelho, de tornozelo, de coluna lombar, de coluna cervical, que é esse ponto externo na altura do maléolo, da saliência, que é, de novo, o perônio, né? Ele tem uma cabeça aqui, outra aqui, um osso longo, né? Então, na altura da saliência dele, entre a saliência e o tendão de Aquiles. Né? E que a massagem também trata, não da tensão muscular, mas dos ossos, né? E dos joelhos, né? Da estruturação da gente no chão, e joelhos, da lombar, né? Principalmente, mas de todo o canal, como ele está combinado com a área de fora, também da coluna e do pescoço. Então,
beliscão no tendão de Aquiles é coisa para a gente fazer diariamente, várias vezes ao dia, né? Como essa forma de despertar também a sua atenção lá para baixo, né? E de ativar esse canal de sustentação, né, da gente aqui para cima, que vai dar também essa possibilidade de você colocar os seus ombros em cima do seu tórax e fazer essa subida, né? E aí a gente pode também fazer circular a energia no chão, batendo os pés no chão, vibrando a perna com esse impacto do pé no chão. E claro que a gente tem que dosar se está com algum problema no pé, de tendinite, de fascite plantar, né? Essa batida para não machucar. Mas é muito saudável que as pernas, né, e o corpo todo, se você estiver em pé, né, trepidem com essa batidinha no chão, seja uma batida, né, do pé inteiro no chão, do outro lado, né, seja no movimento de marcha, seja no movimento, né, de dança, no movimento de tai chi também, de ir para frente, voltar atrás. Nós podemos explorar também a batida dos calcanhares, né, como um impacto, né, que se propaga por todo o seu corpo, por cada célula, por todos os seus líquidos e todas as suas juntas, todos os seus tendões, e que vai tendendo, né, a despertar a circulação de sangue, a tensão, distribuir melhor a tensão muscular nessas áreas todas aí. Então, ficam essas massagens, né, para essas partes do corpo, sempre lembrando que é fundamental que a gente acompanhe com a mente, né, esses movimentos do corpo, né, essas massagens do corpo, como que dando uma instrução para a mente ir para aquele local e se concentrar e se unir, né, o cuidado, né, mental, a atenção com o corpo da gente. Tá certo? Então tá. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. Até quinta-feira, então.